Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor Golbery Lessa, ele que é historiador e cientista político. E o tema da nossa entrevista hoje é justamente a história do ódio no Brasil. O ódio que está relacionado, ultimamente, às questões de combate à corrupção no país. E tomou proporções transdimensionais, digamos assim, até porque o ódio que tem que ser colocado nas redes sociais mostra exatamente o grau de animosidade e que pode comprometer, inclusive, as próximas gerações, não é? Sobretudo a juventude, que é uma preocupação maior. Professor Golbery Lessa, como o senhor avalia, desde quando começou essa história de ódio, do sentimento de ódio, de revanche no país? Bem, o Brasil... E obrigada, desculpe interrompê-lo, por sua presença mais uma vez aqui conosco no Frente a Frente. Eu fico muito honrado de estar aqui novamente. A questão do ódio no Brasil, ela é constitutiva da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira foi formada através da escravidão dos povos indígenas, dos povos africanos, foi formada através de uma série de processos autoritários que acabou conformando uma sociedade e uma cultura muito permeada por relações de conflitos mal arbitrados, ou arbitrados de maneira antidemocrática. Então, a nossa conformação social, o fato também de não termos feito uma revolução democrática na história brasileira, fez com que a estigmatização do outro no espaço público, o desrespeito à dignidade humana do outro, né, no espaço público e também no privado, fosse muito presente na nossa história em vários momentos. Exacerbado até. Né? E nos últimos anos, a partir principalmente da última eleição presidencial, houve uma série de elementos que reatualizaram essa estigmatização mútua, esses ódios foram exacerbados e o debate público está contaminado, permeado disso, inviabilizando a troca de ideias, inviabilizando o debate fértil das questões nacionais. O que me chamou a atenção foi justamente no episódio quando a primeira-dama do país, Marisa Letícia, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em que a população, indiferente à agonia dela, se manifestou lá na frente do hospital, fazendo protestos. Como o senhor avalia esse quadro? É um quadro muito preocupante, porque antes de todo grande massacre, toda grande tragédia humanitária na sociedade moderna, sempre ocorrem esses períodos de estigmatização mútua, política e de desrespeito total à dignidade humana do outro. Então, o que aconteceu no episódio da morte de Dona Marisa foi uma das expressões do que tem acontecido nos últimos Internação anos. e morte, né? Desde o momento que ela deu entrada no Sírio-Libanês. Ou seja, qualquer fragilidade na vida pessoal ou pública do adversário político é transformado numa possibilidade de avanço político sobre ele, de desrespeito sobre ele, de descárnio sobre ele. E eu diria que essa tendência não é só de um grupo político, são de vários grupos políticos nacionais. Está quase que generalizado no país. Está se generalizando, né? Com algumas exceções, mas está se generalizando essa falta de respeito mútuo, que é extremamente perigosa, porque a disputa política, seja a partir de qualquer ideologia moderna, ela não pode ser feita em detrimento dos valores da civilidade, em detrimento do padrão de civilidade. E isso no Brasil, a gente está observando que isso não está se dando no Brasil. Pois é, achamos que somos um bando de gente pacífica cercado por pessoas violentas. Essa é a ideia, no geral, que se tem. As pessoas, no primeiro embate que se tem, ela já mostra esse ranço do ódio em si, não é? Sim, eu queria sublinhar, assim, para tornar mais concreta a nossa reflexão,
nesse sentido, uma questão, duas questões da conjuntura. A primeira questão do combate à corrupção e depois a questão do papel das redes sociais na disseminação do ódio. O que é muito sintomático, estranho, é que o combate à corrupção que se avolumou a partir da Operação Lava Jato, ele passou a ser feito de uma maneira extremamente demagógica, extremamente sem critério, e alguns setores da imprensa e setores políticos passaram a julgar e condenar as pessoas através de editais, através de manchetes, através de reportagens. O judiciário passa a ser uma instância de dar furos para a imprensa julgar e condenar as pessoas, independentemente do rito próprio do judiciário. Até o judiciário passou a ser midiático e a colaborador dessa onda de ódio no Brasil. Sim, então, de um aspecto positivo, que seria o combate à corrupção, se tirou o absolutamente negativo, que é a demagogia, é a falta do processo, do legítimo processo de direito. Do rito. Do rito processual. do processual e se passou ao escárnio público sem nenhum padrão. Não é? Ou melhor, com determinados padrões que são particularistas, que são clientelistas. Pois é, e essa visão e esse procedimento, ele se deu, como o senhor falou, em várias instâncias, mas, pasmem, até mesmo no judiciário, né? Sim. Até o judiciário foi contaminado, porque o judiciário nunca esteve no Brasil e em nenhum lugar do mundo à parte das questões políticas. O judiciário não é um poder neutro, nenhum poder é neutro, mas ele é obrigado a ter certa distância em relação a determinados ritos do direito, e a gente está vendo que não está acontecendo isso no Brasil. Ele está cada vez mais desrespeitando esses ritos. Como o senhor observa, só um parêntese, a indicação do ministro da Justiça para a vaga deixada pelo ministro do Supremo Tribunal, Teori Zavascki? Bom, é justamente uma das mostras da queda do nosso padrão civilizatório, né? Porque é um tipo de pessoa que não tem currículo, não tem uma vida jurídica, uma vida política suficiente para ser guindado ao posto que ele está sendo guindado. Mas a grande imprensa tem reiterado as condições que o credenciam a estar ministro da Suprema Corte. O que demonstra que o processo de decadência moral e civilizacional chegou na grande imprensa. A grande imprensa está à mercê, não faz mais jornalismo, está à mercê dos interesses de plantão, dos governos de plantão. Isso me parece muito claro. Evidentemente que há exceções na grande imprensa, na imprensa alternativa, mas os grandes meios de comunicação, os mais poderosos, estão nessa linha. E o que dizer do combate ao ódio, não só nas redes sociais, como também junto à grande imprensa no país? Veja, a gente tem que lembrar que esse tipo de abordagem desrespeitosa, ela foi sempre aconteceu no Brasil, mas nesse momento ela foi potencializada por vários setores e vários tipos de grupos e profissionais. Por exemplo, os profissionais de marketing político, muitos deles foram responsáveis por esse tipo de clima que a gente vive. Ainda nas campanhas eleitorais. Ainda nas campanhas eleitorais, onde em vez de se discutir, ao invés de se discutir ideias, programas, né? Se julga moralmente o outro. Ao invés de ser o judiciário que julga, um candidato julga o outro. Se o outro é ladrão ou deixa de ser ladrão, quem julga é quem tem mais poder midiático. Então isso é um absurdo. O julgamento moral e criminal de um candidato não deve ser feito pelo outro. E sem falar que em alguns casos não se trata apenas de uma bravata, né? Que não se comprova posteriormente. Mesmo que se comprovasse, não é papel. Não é papel. Não é papel de um candidato julgar e condenar o outro. Ele tem que debater as ideias dos outros. Agora, isso também dá margem a um processo muito perverso do seguinte: as lideranças políticas que são mais dispostas a fazer esse jogo sujo, elas ascendem
E as lideranças políticas que são mais éticas, que são mais dignas, elas não conseguem competir nesse mercado. Pois é, político. mas como se observa hoje que toda essa contra-informação que está permeando, não só os meios sociais, as redes sociais, como também a atividade no Congresso Nacional, como também na grande imprensa, e a sociedade se coloca meio letárgica. Os movimentos não conseguem ir às ruas. O que está acontecendo de fato? Em qualquer sociedade moderna, quem dá o tom do debate público e da mobilização são as elites políticas, são as lideranças políticas. Então, quando a gente lembra de lideranças que a gente já teve no passado, e até recente, como Luiz Carlos Prestes, como Ulisses Guimarães, né? Em vários, e ainda temos hoje pessoas muito importantes nesse sentido, nós percebemos como essas figuras emblemáticas, elas eram importantes para dar o tom do debate. Imagine você tirar da boca de Prestes ou de Ulisses Guimarães um palavrão, uma estigmatização do seu adversário político, por mais que fosse um adversário antagônico. Não existia isso. Então, na verdade, a massa da população, da sociedade civil, ela precisa sempre de lideranças que deem um tom da civilidade. Não vai ser a massa do povo como um todo que vai conseguir dar uma linha para a política nacional. Geralmente são as lideranças, os grupos políticos, os partidos políticos, os movimentos sociais. Então nós temos que cobrar dessas pessoas que são lideranças, não? E não da massa do povo em geral. Claro. Quando dizem assim, mas o povo também é corrupto. Não, na mesma medida. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem cultura, se você tem recursos, se você tem poder, você tem mais responsabilidade na corrupção. Claro, a consciência crítica faz aumentar. Nos outros problemas do que o povo em geral. Certamente. Como diz o historiador Leandro Carnal, política não é torcida de futebol e não adianta torcer pela derrota do adversário para se ficar feliz no domingo. O que é que o senhor diz desta frase? Sim, é fato. Política é um espaço da prática e da reflexão humana onde se deve resolver os problemas da maneira mais racional possível. E elevada, né? E elevada, do não ponto de no vista plano moral. raso. Do ponto de vista moral, é elevada. Então, não dá para você entrar no espaço político, seja no partido, seja na sua rede social, seja no seu perfil, entrar no espaço político para rebaixar o padrão do diálogo, do debate. Porque a cada escândalo de corrupção, a cada morte de um popular indevidamente, a gente deve, na verdade, entender que a sociedade está perdendo. Sim. Não sou eu, nem você individualmente. Sim. Tem de se ter essa compreensão. E separar a função social das pessoas da própria individualidade delas. Por exemplo, no caso do Eike Batista, que foi um empresário com uma trajetória extremamente corrupta. Ok, foi descoberta a corrupção, ele foi preso, ponto. Não há necessidade de tripudiar em cima do Eike Batista, de diminuir a humanidade dele e tudo mais. Ele foi preso, ponto. Não tem que fazer essa mídia sobre a humilhação da pessoa. Se você aceita a humilhação do outro, você está aceitando a humilhação da humanidade como um todo. Porque ele está representando os padrões humanitários. É isso que se coloca como princípios para a defesa dos direitos humanos, independentemente do que ocorra com as pessoas. Sim, é isso. E, nesse sentido, o Brasil está na contramão de aprimorar essa consciência cidadã, professor? Sim. E de uma maneira preocupante, porque de uma maneira generalizada, de uma maneira que toma os principais grupos políticos, os mais poderosos grupos empresariais e de mídia. Então, nós estamos realmente numa quadra muito trágica e perigosa para os nossos padrões de civilidade. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.